Bem, o governo Lula criou um programa que é invisível, que chama Enrola Brasil. Não é Desenrola Brasil, não. É um programa que enrola Brasil. Eles enrolam você, brasileiro. Essa escala 6 por um, porque se você for parar para pensar, o Brasil não tem escala 6 por um, não. O Brasil já tem uma escala 5 por 2. E eu vou provar isso para vocês. Presta bem atenção. Você tem 44 horas semanais que você trabalha, tá certo? O tempo do trabalho costuma ser dividido em 7 horas e 20 minutos por dia, durante os 6 dias, ou 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, com 4 horas trabalhadas no sábado. Então presta atenção. Você tem, na verdade, 5 dias e meio de trabalho e um dia e meio de folga, porque você trabalha sábado só até meio-dia. Então, não existe 6 por um. Existe 5,5 por 1,5. Bem, mas vamos mais longe. O trabalhador ainda tem direito a 30 dias de férias remunerada. Ele ganha para não trabalhar, quer dizer, ele ganha para descansar. Assim como ele ganha para descansar no domingo e no sábado à tarde. Se você for parar para pensar, você vai pegar esses 30 dias que ele descansa e dividir por 48 semanas. Dá 0,68% do dia. Você está entendendo? Em cada semana. Então, em cada semana, você ainda pode acrescentar 0,62% de um dia relativo ao descanso do trabalhador. Então, se ele já trabalha um dia e meio, que é domingo e a parte de sábado pela manhã, se você colocar mais um meio, né, 6,2 mais um meio, você coloca a parte da tarde. Então, na verdade, a gente já tem uma escala 5 por 2. Agora, o que é mais curioso é que essa escala que eles estão trazendo, que eles chamam de 6 por um e quer passar para 5 para 2, não é para servidores públicos, porque os servidores públicos já têm 40 horas semanais. Já é entendeu? Um, um, um esquema diferente. Então, esse esse programa 5 por 2 é para pessoas que trabalham no comércio, restaurante e serviços essenciais. Quem trabalha no comércio e trabalha em restaurante, geralmente ganha por produtividade. O pessoal do serviço público aí, onde a companheirada toda já está, né? A turma do PT, a turma da esquerda aí, se apega no serviço público, a maioria, né? Por isso que eles defendem o Estado, que o Estado vive para empregar a companheirada. E aí, o que que você tem? Você tem uma turma que trabalha ou não trabalha, vai receber do mesmo jeito, porque o serviço público está lá. Às vezes o cara é efetivo, às vezes o cara é concursado, mas no fim do mês, o trabalhador vai receber, porque tem gente trabalhando em iniciativa privada para gerar impostos para pagar essa turma. Então, essa turma que trabalha para gerar imposto, para pagar a turma que está no serviço público, se diminuir o tempo de trabalho dele, vai diminuir o tempo de arrecadação. E vai diminuir também o ganho da pessoa, porque na iniciativa privada tem que prevalecer a produtividade. Se não quebra, meu amigo. Nenhum patrão vai chegar no fim do mês e falar assim, ó, eu estou com dinheiro aqui para te pagar, por quê? Porque eu cobro impostos. O pessoal é obrigado a me pagar e aí eu vou pagar vocês. Não. O salário vai ser pago na iniciativa privada se a empresa tiver lucro, estiver faturando.
entendeu? E isso significa o quê? Tem que ter produtividade. E o trabalhador, se ele ganha por comissão, se diminuir o tempo dele trabalhando, vai acabar diminuindo também a comissão. Ele vai ganhar menos, tá certo? Bem, aí vem a turma do PL e entra nesse, sabe, nesse jogo de palhaçada. Como se diz assim, o PT vem com esse discurso babaca, né, de que 4 por 1, 3 por 5 por 2, porque o povo precisa descansar e tal. E aí chega a turma da oposição e fala assim: vocês estão tirando onda, né? Porque isso aí é uma palhaçada. A gente vai aprovar, a gente vai propor então 4 por 3. Quer dizer, eu estou trucando. Aí a oposição fala: é meia. Aí vira um discurso, né, rasteiro, um discurso que não leva a nada. Porque tem uma coisa que os filhos aprendem com os pais, é a questão do limite. O pai tem que pôr limite, os pais têm que pôr limite no filho. Os filhos precisam de limite. Por quê? Porque eles não sabem aonde que está a linha divisória, até onde eles podem ir. Então, se os pais relaxam, não põem limite nos filhos, os filhos vão avançando, passam da fronteira, até chegar num lugar que eles vão bater de frente com algo perigoso e vai cair. E aí o limite é um alerta, fala assim, olha, vai, mas eu estou aqui, vai até ali pode, entendeu? Então, o filho se sente seguro quando o pai põe limites para ele. E o filho que não tem limites, ele fica inseguro. E aí ele acaba fazendo besteira. Mesma coisa na política, né? O eleitor, o cidadão, ele quer se sentir seguro. Ele fala, ó, coloca os limites aí. E o PT não está fazendo isso. E a oposição também entrou no jogo, acabou falando, já que é para avacalhar, vamos avacalhar. Né? Agora, vamos na questão do Enrola Brasil. Eles criaram aí, o governo criou um programa Desenrola Brasil, porque o Desenrola Brasil é o atestado de falência do governo Lula, tá certo? Do governo Lula, do governo dessa esquerda aí, né? Porque aí você põe o PSDB junto com o Alckmin tá aí, o PSD do Kassab, essa turma aí que sempre fez do dinheiro público, sabe, o que quis, porque todo mundo paga imposto. Aí você compra um negocinho, paga imposto. Esse dinheiro vai para um fundo, que é o Fundo do Tesouro Nacional. Aquela dinheirama lá. Aí, em vez do governo usar o dinheiro exclusivamente para políticas públicas, quer entrar com dinheiro no mercado financeiro. Quer aplicar o dinheiro. Quer render o dinheiro. Quer colocar ele a empréstimo, fazer. Entendeu? Aí começa uma bagunça. Por quê? Porque aí, meu amigo, todo mundo vai lá pegar dinheiro emprestado e depois não paga. E quando o político fica dono desse fundo do Tesouro Nacional, que é o dinheiro que todo mundo paga, se ele não tiver responsabilidade, entendeu? Ele vai fazer empréstimo de qualquer jeito. E vai fazer para os amiguinhos. E vai fazer empréstimo de risco. E aí não paga. Aí você está criando uma casta de pessoas que estão se beneficiando, enquanto os pagadores de impostos estão ficando cada vez mais minguados. Tá certo? Então, a relação do governo Lula e do Fernando Henrique com a, com a questão do mercado financeiro é antiga. Por exemplo, o Fernando Henrique era um economista. Então, na época que ele entrou, quando ele entrou, na verdade, né, que veio, os estados começaram a. Porque teve a eleição para governadores antes da eleição direta para presidente. E quando teve eleições para governadores, a esquerda começou a ganhar. Minas, São Paulo, Rio. Quer dizer, a esquerda ganhou um monte de governo. E aí, o que eles começaram a fazer? Começaram a entrar no, entendeu?
nos bancos estaduais e fazer a rapa. Porque os estados têm bancos, né? Que eles cobrem também, tem fundo, tesouro, CMS, papapá. E aí, meu amigo, pronto, começou a zona. Inflação lá em cima, aquela coisa toda. Então, a relação do Fernando Henrique, depois que ele virou presidente, falou assim: o negócio já está feito, todo mundo metendo a mão, vamos criar aí, né, um esquema que é o Fundo Garantidor de Crédito. Vamos aumentar a taxa de juros, os spreads, que chama, né, dos bancos. Para quê? Para um pedacinho disso ir para um fundo, porque se der uma crise bancária, ou seja, se a gente começar a meter a mão no dinheiro, né, a política vai meter a mão no dinheiro, o banco vai quebrar, não vai lá naquele fundo. O fundo é arrecadado de nós, né? Então, quando o Lula ganhou pela primeira vez, em 2002, o acordo do Lula sentou com o Fernando Henrique, antes das eleições, e falou assim: você vai ganhar, mas você vai fazer um acordo comigo. Você vai colocar lá o presidente do Banco Central que eu indicar. Pode ser? Não, tranquilo. Vou indicar o Henrique Meirelles. Aí o Henrique Meirelles foi lá. Aí o Lula começou a governar com a política econômica financeira do Fernando Henrique. E o Meirelles ficou um tempão, né? Agora, a gente está falando aqui do Banco Master, e aí eles querem pegar no pé do Flávio, porque o Flávio foi pegar um financiamento. Financiamento não, né? Foi pegar um investimento, né? Colocar o banco como investidor do projeto do filme do Jair Bolsonaro. Os caras fizeram aquela lambança lá, não quis pagar. E eu falei que o Flávio tinha que entrar entendeu? Protestar o banco, porque deu calote no projeto da produtora, pagou metade, não pagou o resto, entrou para o grupo dos inadimplentes, né? Jogou o Flávio no chão, ele teve que correr atrás para completar o filme. Enfim, mas não é só isso não, porque eu vou trazer para você aqui que que o governo, esses governos de esquerda, eles fazem uma lambança no mercado financeiro. Isso explica porque a população está toda endividada, porque eles enrolam a gente. Eles enrolam a gente. Olha, o nível de endividamento do Brasil atinge a maior patamar da sua história, registrando 80,9% das famílias endividadas. O país enfrenta um recorde de inadimplência, somando 81,7 milhões de brasileiros negativados, o que equivale a praticamente metade da população adulta do país. A renda, quer dizer, os mais afetados pela inadimplência, está na faixa até 3 salários mínimos, que é a grande maioria. Você está entendendo? Essa é a faixa mais vulnerável e castigada pela falta de pagamento. Mas vamos lá. Os bancos fazem a festa. E aí você fala, o governo Lula, esse governo de esquerda, tem um programa, que é o programa Enrola o Brasileiro. E aí, quem que ganha com isso? Os bancos. Essa tiranda é financeira. O Banco Master está aí, mas não é só o Banco Master, não. O Banco Master ainda é pequeno, perto dos bancos grandes, que está aí junto com a esquerda aí fazendo essas maracutaias. Isso aí é meio que sistêmico. Vamos pegar esse recorte que eu fiz aqui, ó, do Paulo, né, que ele falou muito bem sobre isso, e ele fala melhor do que eu. Vamos pegar um trecho dele. Mesmo que, por um milagre, este caso tivesse tanta repercussão quanto o do INSS e do Banco Masters, e isso gerasse uma pressão por uma abertura, por exemplo, de uma CPI. Ele está se referindo, sabe ao quê? Ao Banco Itaú. É, Banco Itaú. Faz o mesmo que fez os outros bancos aí. Mete a mão, Banco Itaú. Vai vendo.
Isso seria mais um escândalo que o PT e a esquerda fariam de tudo para abafar. Lembra que eu falei sobre o filme Ainda Estou Aqui? Pois é, essa produção brasileira, além de ter ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro, quando o prêmio foi anunciado, Lula e Janja ligaram diretamente para o diretor do filme, Walter Salles, e filmaram tudo sobre essa ligação para postar nas redes sociais. Só que o ponto-chave dessa história é: quem é Walter Salles, o diretor do filme? Walter Moreira Salles Jr. é um bilionário brasileiro. Sua fortuna, estimada em 23,4 bilhões de reais e listada entre as 11 maiores do Brasil, lista da qual fazem parte também seus 13 irmãos, segundo dados da Forbes, veio graças ao fato de ser um dos herdeiros justamente do Itaú Unibanco e de outros negócios da família. A empresa que administra hoje a fortuna da família Moreira Salles, a BW Gestão de Investimentos, gere ativos não apenas na Itaúsa, a maior controladora do Itaú Unibanco, junto a outras duas famosas famílias, Setúbal e Vilela, mas também em outros negócios, como na exploração de nióbio, na produção de laranjas e a proprietária até mesmo da Alpargatas, que é a dona da marca Havaianas, aquela da polêmica propaganda com Fernanda Torres sobre pé direito e pé esquerdo. Walter Salles é mais um daqueles que, pela sua simples existência, já escancara a incoerência da esquerda. É um herdeiro bilionário que representa tudo aquilo que a esquerda diz abominar, mas é aclamado pelo público socialista porque usa sua liberdade financeira para se lançar no mundo do cinema, produzindo obras que agradam ideologicamente esse público. Como o fanatismo político e ideológico faz com que essas pessoas defendam pessoas e não princípios, ele e os seus negócios são protegidos pelo escudo da militância contra qualquer CPI ou coisa do tipo. Bom, no caso específico do Itaú, segundo a reportagem publicada hoje no portal Metrópolis, lembrando que não sou eu que estou dizendo, é a reportagem, o banco cobrava indevidamente pequenos valores de centenas de milhares de clientes por serviços não contratados ou sequer solicitados. Ao assinar o acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o Itaú admitiu ter adotado essa prática ao longo dos últimos 14 anos. A matéria não cita uma estimativa do prejuízo total causado aos clientes, se é que essa estimativa existe. Mas eu imagino que o valor deve ser próximo ao patamar bilionário de outros escândalos atuais. Então, meu amigo, é o que eu falo para você. Enrola, Brasil. Esse é o projeto dessa esquerda aí, entendeu? Canta de galo que está defendendo o pobre, mas não. Essa turma aí é fechada com essa, né? Com esse grupo aí. E é deles. E esse grupo sustenta essa turma aí. E eles ficam com esse discurso aí de enrola Brasil. Entendeu? Agora, vamos ver aqui, porque o, o presidente do Banco Central, que o Lula colocou aí, o Lula chegou a reunir com ele, né, com Calígula, né, e o Daniel Vorcaro, para salvar o Banco Master. O Banco Master é a galinha dos ovos de ouro do governo, né, desse esquemão aí, porque juntou o Credit Sexta lá, do Augusto Lima, né, que é aquele esquemão dele que começou a ferrar, né, os consignados aí do Brasil inteiro, pegou aposentado e muita gente ficou agarrado nesses juros de consignados, com o Vorcaro, né, que é essa turma ligada aí a essa elite da esquerda mais do ramo do Fernando Henrique. Aí pronto, criou esse monstro do Banco Master. E aí a proposta do Lula era salvar o Banco Master. E o Calígula, quando entrou, ele colocou, né, uma proposta para o Fundo Garantidor colocar 11 bilhões no Banco Master. Essa era a estratégia, entendeu? 11 bi para salvar o Banco Master. Ou seja, para continuar fazendo o que vem fazendo, né? Vai continuar fazendo o que vem fazendo. E quem está denunciando isso é o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, que estava querendo que o Fundo Garantidor ajudasse alguém, aí ele falou, não vai ajudar, mas tentou ajudar o Banco Master. E aí, né, ele solta essa. Acompanha.
O presidente do Banco Central mentiu pelo menos 3 vezes nessa comissão no seu depoimento sobre um pedido, senador Mourão, que o Banco Central fez ao FGC, fez um pedido para o FGC emprestar 11 bilhões de reais ao Master. Que tem sim esse ofício, esse pedido, e que o FGC chegou a emprestar ao Master, pelo pedido do Banco Central, 4 bilhões e 700 milhões de reais. Ora, pessoal, esse esquema, ele envolvia 4 bancos. 4 bancos. Era o Master, a Caixa Econômica Federal, que tentou comprar o BRB em várias oportunidades, o BRB e o Banco Central. Eu peço para colocar aí o exato momento da primeira mentira. Em abril de 2025, o Banco Central enviou um ofício ao FGC pedindo uma assistência financeira de 11 bilhões de reais para salvar o Banco Master, alertando que a quebra da instituição causaria um rombo muito maior e uma possível crise sistêmica. O senhor há pouco lembrou aqui que a quebra do Master não causaria crise sistêmica, porque era um banco de terceira divisão. E por que esse ofício do Banco Central na sua gestão? O FGC não liberou os 11 bilhões pedidos pelo Banco Central. O FGC acabou liberando 5,7 bilhões de reais a pedido do Banco Central. Pode Vossa Excelência explicar a razão desse pedido do Banco Central ao FGC? Alguém, por acaso, pediu ao senhor, direto ou indiretamente, para o Banco Central salvar o Master na sua gestão? Já que há esse fato concreto. Eu tenho certeza que não foi o senhor, mas alguém lhe informou, a informação está errada. Não há valores? Valores, não há nenhuma carta com valor de 11 bilhões. O Banco Central jamais tentou viabilizar a venda, não há. Pelo contrário. O Banco Central não pediu recurso ao FGC? O Banco Central responde uma pergunta do FGC que eu vou chegar à conclusão, mas o Banco Central está respondendo até agora ao Tribunal de Contas uma acusação de por não ter autorizado. O Banco Central e seus servidores foram expostos e caluniados sistematicamente nas ruas de Brasília porque não toparam. Aliás, coincidentemente, vale a pena te lembrar, na semana que o Banco Central rejeitou a compra do BRB, foi colocado um propósito de voto para poder mandar embora o presidente do Banco Central e os diretores. Então, se houve por parte do Banco Central, foi uma resistência técnica para olhar e analisar o projeto e entender que não era viável aquela compra. Portanto, está aqui o ofício do Banco Central que caracteriza a mentira do presidente Gabriel Galípolo. É isso. E aí você pergunta, mas por que que o governo tem o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, está com essa moral toda? Ele é uma plantação do governo Lula. Lula botou esse cara lá. Porque o Hugo Mota já também, acusação que envolve uma emenda supostamente inserida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que obrigaria fundos de pensão e de previdência a investirem recursos no Banco Master. A medida é alvo de crítica por beneficiar diretamente o banqueiro Daniel Vorcaro e levanta suspeitas de favorecimento. Aí teve aquela coisa do empréstimo lá para, né, o parente dele lá. Ai, ai, ai. Em contrapartida, a cunhada de Hugo Mota teria recebido um empréstimo de 140 milhões do Banco Master. O valor venceu e nunca foi cobrado, sem o pagamento de nenhuma parcela. E o Hugo Mota argumenta que o texto aprovado fez parte de um acordo partidário no Congresso. A turma do Centrão, do Kassab, ajudou a votar isso aí para aprovar. Então, eles chamam isso de jabuti, né? O Hugo Mota colocou um jabuti num projeto lá, vota isso aqui. E esse aí passou. Isso passou. Isso passou, obrigando os fundos de pensão e de previdências a investirem recursos no Banco Master. Por isso que ele é o presidente da Câmara. E aí, o
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pegou os fundos lá do Amapá, colocou lá. Rio de Janeiro, mesma coisa. Então, tá ferrando tudo. Agora vamos continuar, porque nós estamos falando do Enrola Brasil, né? Do Enrola Brasil. Vamos agora ver por que que o brasileiro está ferrado. E está ferrado mesmo, né? Vamos avaliar esses vídeos em curto que eu coloquei aqui. Por que tem tanta gente fugindo para o Paraguai? O salário mínimo no Brasil é R$ 1.620. Aqui é R$ 2.470. Uma moto 250 cilindradas no Brasil é R$ 25 mil. Já aqui custa R$ 4 mil. O IPVA do meu carro custa R$ 7 mil por ano. Aqui é R$ 300 por ano para o mesmo veículo. Eu pago R$ 400 de energia por mês. Aqui eu pago só R$ 80. Eu pago R$ 150 de conta de água por mês. Aqui ninguém paga água, é grátis. A mensalidade de medicina no Brasil custa R$ 12 mil por mês. Aqui é 1.570. Eu quero saber mais sobre o Paraguai. Me segue agora ou você nunca mais vai mexer na internet. Esse vídeo... Bem, isso mostra por que que nós estamos ficando inadimplentes. Porque a população brasileira está ficando inadimplente, porque caiu nessa ciranda financeira. Esse povo só faz isso. Eles querem arrancar até o último centavo do brasileiro. Entendeu? É o que eu estou vendo, é o que você está vendo. A gente chegou ao ponto de ter o Paraguai virar uma Suíça perto do Brasil. A gente falava aqui antigamente, né? Ah, é falso, é do Paraguai, né? Cavalo paraguaio, quer dizer, tudo que era ruim, é coisa do Paraguai. Agora, o brasileiro quer ir para o Paraguai. Olha que ponto chegou esses governos, né? Dessa esquerda aí. E agora piorou com a juntada do Lula. E vamos ver também por que que a turma está endividada. A turma não está conseguindo pagar as contas. Está tudo caro. Só que eles falam que não, né? Vamos ver esse outro recorte aqui, que é muito bom. Eu quero saber mais sobre o Paraguai. Me segue agora ou você nunca mais vai mexer na internet. Esse vídeo aqui é para você que votou no Lula, fez o L. Olha o que eu consegui arrumar aqui, gente. Um panfleto de 30/6/2020. Os preços no governo Bolsonaro. Quanto que estava cada coisa na promoção. E eu estou no mesmo mercado, estou no supermercado BH, que é o mesmo mercado do panfleto. E agora nós vamos comparar aqui o preço de 2020 no governo Bolsonaro e agora o preço no governo Lula. Vem comigo. Estou chegando aqui já onde ficam os cafés aqui. E vamos olhar esse café aqui primeiro, ó. Café Forte, que é o que tem aqui no panfleto. O Café Forte, 7,48, do grupo Três Corações. Vem cá, vamos procurar aqui. Tá aqui, ó. Café Forte. No governo Bolsonaro, 7,98. Agora no governo Lula, 26,98. Isso dá quase 300% de aumento. Governo Bolsonaro 7,48 e no governo Lula 26,98. E vamos continuar, ó. Você que acreditou na picanha e tal, vamos dar uma olhada aqui, ó, no iogurte, na bebida láctea. Vem comigo. Aqui, ó, bebida láctea do supermercado BH, ó, é produção própria. Ó, bebida láctea, né, seis potinhos aqui de Danone. Vamos dar uma olhada no mesmo preço aqui. O mesmo Danone no governo Lula, o mesmo Danone tá 3,48. Isso dá mais de 200% de aumento. Governo Bolsonaro, governo Lula. Pessoal, como aqui não tem a picanha para comparar, né, que a gente já sabe que tá muito mais caro, mas tem o frango a passarinho. Vamos dar uma olhada no frango a passarinho aqui. Aqui, ó, chegamos. Frango a passarinho no governo Bolsonaro, 1 kg, hein? 7,98. Governo Lula, 1 kg do frango a passarinho tá quanto? Ó, filma aqui para mim. 17,98. Dá o quê? Dá mais de 100% de aumento, né? Dobrou o preço e mais um pouquinho, ficou um pouquinho mais caro. A gente vai olhar uma coisa aqui agora que é pra você, mulher, que caiu no papo do Bolsonaro. Resolveu votar no Lula. Vem cá que eu vou te mostrar. Absorvente íntimos aqui, ó, que tava 5,90 no governo Bolsonaro. Quanto tá no governo Lula? Olha aqui, ó. O mesmo absorvente, a mesma marca, ó. 12,90. Dobrou o preço praticamente. Dobrou não, mais do que dobrou, né? Isso é pra você, mulher, caiu no papinho do Lula que as coisas ficariam mais baratas. E olha aí, você tá pagando o dobro do preço no absorvente. E aqui, até o papel higiênico que a gente usa no dia a dia ficou mais caro. Dá uma olhada aqui, ó. Governo Bolsonaro, papel higiênico Mili, com 12 unidades, 11,98. Olha quanto que tá aqui, ó. Papel higiênico Mili, tá aqui, ó. 17,80. Um aumento aí, o quê? De 70% de aumento mais caro. E aqui, até o miojo ficou mais caro. Olha o miojo aqui na época do governo Bolsonaro, aqui, ó. 75 centavos. Vamos pegar um miojo similar aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó, Nissin Lamen. Nissin Lamen tá 2,78. Isso aqui praticamente 300% de aumento do governo Bolsonaro pro governo Lula. Sabor
picanha. Sabor, picanha. Viu aí, gente? Essa aqui é a realidade dos fatos. Os preços do governo Bolsonaro para o governo Lula. Quase 300% de aumento. Se você não votou no Lula, mas conhece alguém que votou, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e vamos mostrar a verdade para o Brasil. Bem, eu quero ser honesto com vocês. E aí, a gente tem que dar um desconto nessa fala dele fazendo essas pesquisas de mercado, porque o salário também aumentou, né? O salário na época era um salário, agora é outro. Mas mesmo assim, olha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Em 2020, onde ele fez esse folheto, o salário do brasileiro, o salário mínimo era 1.045. E o salário mínimo hoje, em 2026, é 1.621. Ou seja, na verdade, teve um aumento de 55,12%. Agora, o que ele está falando ali nos preços, né, nenhum ficou em 12, quer dizer, 52%. Teve produto lá com 300%. O menor ali foi não sei se foi o miojo, né, que estava com 70 e tantos por cento. Então, quer dizer, tudo acima do ganho que você tinha em 2020, né? Mesmo sendo, agora eu estou sendo honesto com vocês, quer dizer, o cara entrou na onda ali, tirar uma onda, ó, pegar, pá. Então você pega o salário que era da época, o salário de hoje, e você percebe que o negócio está, né, tá muito mais caro. E eu lembro que quando começou no governo Lula, eu gosto de comprar aquele pacotinho de maisena, biscoito maisena Aimoré. Ele era vendido, no final do governo Bolsonaro, ele era vendido um pacotinho de 200 gramas por 75 centavos. Aí, no governo Lula, eles diminuíram para 170 gramas e hoje já está custando 2,70. Tem lugar que já está 3. Aonde eu compro, já está mais, né, está quase 3, ou até mais de 3. Então, diminuiu a quantidade, quer dizer, diminuiu de 200 para 170 gramas e o preço, ó, puf! Então, do mesmo jeito, é o Enrola Brasil. Agora vamos para o programa que o governo está lançando, esse tal do Desenrola, e tem um Desenrola 2.0, que é o atestado de falência dessa política do governo Lula, né? Onde ele quer tirar, como diz assim, até o seu scalp, né? Que é scalp, tirar o couro cabeludo do brasileiro. Vamos ver. Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% até 90%. Você ganha prazo, diminui a parcela e desenrola a sua vida. E ainda dá para usar o FGTS. Procure o seu banco. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Utilize seu FGTS no programa Desenrola Brasil. No app FGTS, clique em Desenrola Brasil, avance até autorizar a instituição, aceite os termos, adicione o Digio, confirme e autorize a consulta. Pronto, o Digio está autorizado a consultar seu FGTS. Não é Enrola Brasil? Ou seja, o banco sabe que você não tem dinheiro para pagar, sabe que a população está endividada e não consegue pagar. Aí ele fala, vai lá, paga um pouquinho. Eu vou cobrar um juro pequeno, mas me paga alguma coisa. Tá entendendo? É isso. E essa coisa de entrar no fundo de garantia do trabalhador é um negócio sério. Porque, presta atenção, eu fiz um estudo aqui, ó. As críticas, né, as principais críticas ao programa Desenrola Brasil, né?
medida paliativa que não resolve as causas estruturais do endividamento. Economistas, né, oposição política, entidades de classe, apontam que o programa foca no alívio imediato, mas falha em prevenir novos ciclos de inadimplência. Então, esse Desenrola Brasil é o atestado de falência do governo Lula com a turma do Fernando Henrique. Agora tem que falar esse governo híbrido, né? Olha, o programa limpa o nome do consumidor, mas não ataca os motivos reais da inadimplência, como o desemprego, os salários defasados e a inflação. Dados e analistas apontam que uma parcela significativa de beneficiários de programas de renegociação anteriores volta a ficar inadimplente em pouco tempo, devido à ausência de uma educação financeira sólida e contínua. Pô, os caras estão invadindo sua conta, né? Você viu aí o Itaú cobrando coisas que você não tem que pagar, né? O Banco Master, esses bancos tudo aí, o Crefisa, essa turma toda, meu amigo, entrou nos aposentados, tirando tudo da turma. E outra coisa, o Desenrola 2.0, né? A permissão para utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia do tempo de serviço do trabalhador para quitar dívidas de consumo também foi duramente criticada. Entidades como outras entidades aí alertaram que a medida desfalca o fundo que financia a habitação popular, como o programa Minha Casa Minha Vida. Especialistas em finanças explicam que o trabalhador abre mão de sua poupança de segurança, que deveria protegê-lo em caso de demissão involuntária, para cobrir gastos banais anteriores. Ou seja, para continuar sendo vítima dessa ciranda financeira, dessa política econômica do governo, esse governo de esquerda aí. Entendeu? Críticos apontam que concessões de descontos de até 90% criam a percepção de que quem paga as contas em dia não recebe vantagens, gerando um risco moral, onde as pessoas se sentem estimuladas a deixar de pagar dívidas esperando um próximo perdão governamental. Setores da oposição argumentam que o governo atua como um garantidor de dívidas de alto risco, injetando recursos públicos ou gerando créditos tributários que favorecem os balanços das grandes instituições financeiras. Ou seja, se você não vai pagar, se essa turma não está pagando, alguém vai pagar para eles, porque vai ter que zerar lá a conta dos bancos, porque os bancos têm que ficar com a deles. Aí o governo pega quê? Dinheiro dos impostos, de quem paga, e põe lá para pagar, para cobrir o ralo da turma que não consegue pagar. E aí vai endividando, bola de neve, um endividando o outro. Então, analistas políticos sugerem que o lançamento de novas fases do programa, especialmente em períodos que antecedem disputas eleitorais, serve como uma estratégia para elevar artificialmente a aprovação do governo e a sensação de melhora econômica na base da pirâmide. Então, meu amigo, esse é o programa eleitoral desse governo aí. O programa do Enrola o Brasileiro. Tá certo? Ai, ai, ai. Então fica aí esse debate de hoje. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado do espírito. Estou deixando a chave Pix aí, nós estamos chegando no fim do mês. Gente, eu estou igual essa turma aí do Enrolado. Porque aqui a gente vive desses Pix que você manda pra gente. Olha, se eu estou falando para você que para me comprar um biscoito de maisena aqui, que antes era 200 gramas, custava 75 centavos no governo Bolsonaro, agora passou para 170 gramas e está custando 3, se vocês não me ajudarem no Pix, esse programa aqui da TV Del Rey não avança, meu amigo. Então ajuda a gente aqui a desenrolar as nossas contas também, tá certo? Se você puder, né? Porque se você estiver enrolado também, meu amigo, você está na ciranda aí, vítima desse governo, tá certo? E aí eu quero ver seu comentário. E se você quiser dar um like, vai ser muito bom.
E se você não é inscrito no canal da TV Del Rey, se inscreve, porque aqui a gente não faz tráfego pago. A gente está perto de 90 mil seguidores, tudo assim, ó, no graúdo. Nada de atacado, nada de, sabe, bombar canal para ganhar seguidores, não. A gente consegue seguidores aqui porque a gente faz esse trabalho de formiguinha. Então, fique com Deus e até a próxima.